Estamos no mês das crianças e por isso o vídeo de hoje é sobre o relacionamento de Jesus com as crianças. Enquanto ele estava na terra, podemos notar a presença delas ao seu redor. Quando sacerdotes e escribas repreenderam a livre manifestação de louvor de crianças a Jesus, o mestre respondeu a essa repreensão com uma referência a um texto bíblico de Salmos 8:2. Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? A frase tão conhecida de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, sempre é lembrada quando o assunto são as crianças. Mas você sabe o que Jesus queria dizer com essas palavras? Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi e no vídeo de hoje vamos entender a mensagem importante no contexto que revela o tratamento de Jesus para as crianças. Se você chegou por aqui e ainda não é inscrito no canal, já clica aí nesse botão vermelhinho e inscreva-se para você não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? Bom vídeo! E eu quero te contar como Jesus se relacionava com as crianças. Em primeiro lugar, ele enxergava e defendia as crianças. Lemos em Marcos 10:14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O evangelista Marcos diz que Jesus viu as crianças e, ao perceber que os discípulos as impediam de ir até ele, sentiu-se indignado com tal atitude. Se Jesus não estivesse olhando e prestando atenção nas crianças, provavelmente nem teria notado a atitude dos discípulos. Ele não gosta quando alguma maldade é feita a elas. Em Marcos 9, vemos um menino que estava possesso de espírito maligno que o prendia, deixando-o tão apavorado que se lançava no fogo, mas Jesus o libertou deste mal. Enquanto os fariseus julgavam a história de vida daquela família e os discípulos ficaram confusos sem saber o que fazer, Jesus tomou atitude para salvar aquela criança. Jesus viu o sofrimento do menino e o defendeu do inimigo. As crianças precisam de cuidado, é necessário estar sempre olhando para elas. Infelizmente, muitas crianças são educadas pela televisão e os pais nem estão vendo o que está acontecendo com elas. Os responsáveis devem defender os direitos das crianças, não pensando que somente prover o sustento é o suficiente. Jesus está olhando as crianças para defendê-las de todo o mal. Se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei para eu saber. Em segundo lugar, Jesus dá liberdade às crianças. Lemos em Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O evangelista Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as crianças, enfatizou o desejo de Jesus em que as crianças tenham liberdade de vir até ele. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre, mas a preocupação maior do Senhor era que não houvesse embaraços ou dificuldades para que as crianças tivessem acesso à sua pessoa. Um exemplo de criança que teve livre acesso até Jesus foi o menino com 5 pães e 2 peixes. Embora os discípulos tivessem achado difícil alimentar tão numerosa multidão, aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com seu lanchinho. Este comportamento revela que as crianças são surpreendentes e, mais ainda, é o que Jesus pode fazer através delas. Hoje em dia, existem muitos embaraços que dificultam o acesso de crianças a Jesus. Por exemplo, a falta de exemplo de adultos, a malícia ensinada a elas desde pequenas, a falta de pessoas para ensinar e discipular as crianças. E outro empecilho é o tratamento da espiritualidade das crianças, fazendo que, quando cresçam, deixem a igreja pensando que é algo infantil. Jesus quer que as crianças sejam livres para vir até ele. E em terceiro lugar, porém não menos importante, Jesus chama as crianças. Em Lucas 18:16 lemos: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Já o evangelista Lucas enfatiza que Jesus chamou as crianças para perto dele. Os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos direitos, como o culto, por exemplo. Mas Jesus queria incluir as crianças, declarando que elas já são proprietárias do reino de Deus. Em Lucas 8, nós vemos a filha de Jairo quando estava doente. Jesus foi até sua casa para curá-la, mas quando chegou lá, ela já estava morta. A primeira atitude de Jesus foi pedir para que alguns adultos se retirassem, por não acrescentarem a fé necessária no momento.
Mesmo a menina estando morta, Jesus foi até ela e a chamou, mandando que ela se levantasse. A menina ressuscitou. Quando Jesus chama as crianças, ele dá vida e tira tudo que tem trazido morte aos pequeninos. Jesus está chamando as crianças para ficar perto dele. A presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. E nunca se esqueça, Jesus sempre tratava as crianças com amor. A expressão de Jesus para que as crianças pudessem vir até ele deve ser pregada com ênfase no dever de conduzir os pequenos até Cristo. Certamente, muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos posteriormente. Como discípulos de Jesus, devemos conduzir as crianças no caminho de Cristo. Me conta aí nos comentários, você já evangelizou alguma criança? Já ensinou os caminhos de Jesus para elas? Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou comercial, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!